Deus é fiel, meus irmãos. É uma alegria estar aqui novamente com os irmãos. A gente tem um prazer, uma alegria muito grande de estar sempre aqui, né? Pastor Arthur hoje está lá em Soteco, né? Ministrando a Santa Ceia lá. E aí nós trocamos, né? Eu vim para cá e ele foi para lá. Nessa noite, meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos o Salmo de número 2. Mas nós vamos trabalhar o tema que foi colocado aqui, rompendo os laços. Salmo de número 2. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar mesmo assentados. A palavra do Senhor diz assim: Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vou tirar esse momento agora, meus irmãos. Eu peço a você que, mais um momento de oração silenciosa, peça ao Senhor para tirar toda a preocupação, toda a perturbação, para abrir o seu coração, sua mente, para aquilo que for falado aqui nessa noite, possa ir de encontro àquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Pai, nós estamos aqui num culto ao Senhor, glorificando, exaltando, já entoamos louvores a Ti, e agora, Deus, meditamos aqui na leitura da Tua Palavra, já alguns textos, e agora vamos expor, Deus, a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Que eu não fale de mim mesmo, Pai, mas que o Senhor venha falar através de mim. Que o Senhor me diminua e que o Senhor esteja presente através da ação do Teu Espírito também, falando a mente e o coração de cada um dos Teus servos que nessa noite aqui estão. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 2, ele é um salmo messiânico, um salmo de Davi, né? Um salmo que fala sobre o rei humano, mas também sobre o reinado messiânico. E o versículo 2, que é o versículo base da nossa exposição dessa noite, fala assim: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, os reis da terra não querem nada com o ungido do Senhor. Os reis da terra não querem nada com o Senhor Jesus Cristo, com o rei messiânico. Então eles dizem aqui: vamos nos conspirar e vamos quebrar as algemas, vamos romper os laços com esse reinado messiânico. Conta uma história que um médico muito
querido de uma cidade no interior queria muito escalar uma montanha nevada, um pico alto. E esse médico se preparou muito tempo, fisicamente, condicionalmente, buscou toda a estrutura paramentada que ele precisava, de roupa, de equipamentos, bota, radiocomunicador, e fisicamente ele se preparou para subir aquela montanha, como a gente vê, esses alpinistas que vão subir o Monte Everest, esses montes nevados. Só que aquele médico nunca tinha subido, então ele precisava de um guia para conduzir ele naquela caminhada. E ele contratou o guia e marcou o dia da subida e avisou toda a cidade que ele iria fazer esse feito, que era um desejo dele, que era um sonho que ele tinha. E a cidade, como gostava muito do médico, se preparou e uma festa para poder levar o médico até a subida da montanha, e dali o médico seguiria. E esse guia que foi contratado aceitou o encargo e falou com ele: olha, nós vamos, mas preciso que uma corda seja amarrada em mim e essa mesma, uma ponta em mim e a outra ponta seja amarrada em você. Porque só assim você pode ter segurança, porque os desafios da subida de uma montanha nevada são inúmeros. Você olha a neve assim, e ela está branquinha, não parece nada, mas de repente você pisa ali, é um buraco. E esses buracos podem colocar você em dificuldade, pode ser difícil te resgatar. E aí, de repente, com a corda eu consigo te puxar, mas esses buracos também podem te jogar num precipício, aonde você não tem nem como se resgatar, ele é mortal, de tão profundo que às vezes são esses buracos. E o guia está acostumado a subir, ele vai conduzir aquele médico por um melhor caminho. E assim foi feito. O médico aceitou, a corda foi amarrada no guia, ele atrás, a outra ponta amarrada no médico, e eles foram subindo. E tiveram o êxito, chegaram ao cume da montanha nevada. E de lá o médico muito alegre, muito feliz, passa a comunicação via rádio para o pessoal que tinha ficado na base: consegui chegar, foi uma conquista muito importante para mim, algo que eu desejava. E o pessoal que estava lá embaixo se alegrou, porque gostava muito do médico. Agora nós vamos começar a nossa descida. E aí o médico virou para o guia e falou assim: o seguinte, eu só vou ter verdadeira satisfação se eu descer daqui sem estar amarrado em você, porque parece que eu sou bebezinho, estou subindo aqui com você. Não, eu quero cortar a corda aqui. Aí o guia falou assim: não, você não pode cortar a corda, isso é suicídio. Não, mas eu quero cortar a corda. Não, rapaz, se você cortar a corda, tem cada buraco aqui que é um verdadeiro precipício mortal. Não dá nem para te resgatar, é morte na certa. Mas não, eu quero cortar. Enfim, não teve jeito. Eu estou te pagando. E aí o médico cortou a corda do guia. E o guia veio na frente, começou a descer, e logo em seguida o médico. E não demorou muito, aquilo que o guia previa, o médico de fato caiu num precipício mortal e morreu. Aquilo que estava preparado para ele como uma festa na cidade se tornou um velório. Por que eu estou contando essa história, meus irmãos? Porque muitas vezes nós somos como esse médico. Nós queremos conquistar algo, nós queremos alcançar vitórias, mas queremos muitas vezes fazer por nós mesmos. Quantas vezes nós não quisemos cortar a corda do nosso Senhor, que guia os nossos passos, que dirige o nosso caminho. O salmista aqui, e esse salmo, diz os historiadores, teólogos, que é um salmo de Davi, diz que os príncipes da terra conspiram contra o seu ungido. Quem é ungido? Jesus. Dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, eu não quero ficar amarrado com Jesus, eu não quero estar preso, eu quero fazer do meu jeito.
eu quero agir do meu jeito, da minha forma. E aí eu fico pensando, se essa palavra, ela traz para nós exemplos aonde a gente pode ver de pessoas que romperam os seus laços, para que a gente possa aprender. E aí eu convido vocês a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 14. Segunda Crônicas, capítulo 14. E a gente vai ver aí a história do reinado do rei Asa. Eu vou ler assim alguns pontos só para a gente entender um pouco do contexto. Asa fez o que era bom e reto perante ao Senhor, 14, versículo 2. Versículo 8. Edificaram e prosperaram, tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim que traziam escudo e atiravam com arco, todos eram homens valentes. Ou seja, Asa tinha um exército de 580.000 pessoas, 300 mais 280. Aí no versículo 9, Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Versículo 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Capítulo 15, primeiro versículo. Veio o Espírito sobre Azarias, o filho de Odede, e esse saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se os deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, sem lei, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Para um pouquinho. Aqui a gente está começando a ver a história de um rei que teve grande sucesso no seu reinado. Asa reinou 41 anos. Asa começa a reinar diante de uma dificuldade tremenda, uma guerra de praticamente 2-1, mais os 300 carros de guerra. E Asa chama o povo e conclama o povo a buscar o Senhor. Asa aqui está amarrado com o Senhor. Asa está aqui preso na corda, Gilmar. O Senhor é meu pastor, é Ele que me defende, é Ele que me guarda, é Ele que eu vou buscar socorro, porque eu estou numa tremenda dificuldade. É uma luta do forte contra o fraco. E diz o texto que o Senhor feriu os etíopes. O Senhor. E aí o profeta, depois disso, chama Asa e fala assim: olha, Asa, deixa eu te falar uma coisa sobre esse Deus que você clamou. Esse é o Deus verdadeiro, Asa. Como se o profeta estivesse falando assim: o seu povo, Asa, viveu muito tempo sem esse Deus verdadeiro. O seu povo estava no templo, o seu povo sacrificava, o seu povo fazia jejum, mas nada disso adiantava, porque seu povo também idolatrava, subia nos altos e adorava os postes ídolos. Ou seja, uma falsa religiosidade, meus irmãos. Por isso que muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque é possível nós estarmos na igreja, mas estarmos sem o nosso coração totalmente voltado para Deus, vivendo de domingo em domingo. E olhe lá, e quando saímos muitas vezes da
para fora, começamos a praticar as abominações que o mundo muitas vezes sequer pratica. E a gente vê, às vezes, pessoas que estão dentro da igreja praticando coisas que um ímpio muitas vezes não pratica. Então esse profeta chega e fala assim: olha, se você buscar esse Deus verdadeiramente, Asa, você vai ser achado por Ele. Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer você prosperar, né? Ouvindo Asa essas palavras, versículo 9, da profecia do filho de Oded, cobrou ânimo e lançou-os das abominações fora de toda a terra de Judá, e renovou o altar do Senhor, congregou todo Judá e Benjamim, e entraram, versículo 12, em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse tanto o menor quanto o maior. Ou seja, Asa se voltou totalmente para o Senhor. Asa está aqui firmado na corda, preso ao Senhor. Mas presta atenção, no capítulo 16, o tempo passa. Diz o texto que é no 36º ano do reinado de Asa. Pare e pensa vocês. Primeiro ano como rei, uma luta, uma dificuldade tremenda. Asa não sabia o que fazer, ele recorre ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele se volta para o Senhor dá socorro. Asa atende o que o profeta fala, ele clama, chama o povo se transforma, e dali Deus começa a dar prosperidade para Asa, dali Deus começa a fazer diferença na vida de Asa e daquela nação. 36 anos se passam. Nesse tempo Asa já é um rei experiente. É ou não é, meus irmãos? 36 anos de reinado, o cara já sabe tudo, sabe quem é o comandante dele mais fiel, qual o soldado, qual o súdito dele mais fiel, conhece tudo do reinado, tudo. E aí, o que acontece? O rei de Israel resolve fazer guerra contra Asa. E aí Asa, achando que sabia tudo, faz o quê? Vai lá e chama o rei da Síria para fazer aliança com ele, para guerrear contra o rei de Israel. É como se ele tivesse falado assim: Senhor, o negócio é o seguinte, agora é comigo, eu já sei todas as coisas. Como se ele pudesse dizer assim, né? Senhor, senta aqui no meu sofá, é confortável, o meu palácio está aqui, ó. Tem um cafezinho ali, tem uma comida. Senhor, aguenta aqui só um pouquinho que eu vou resolver essa parada aqui. Eu já fiz um acordo aqui com o rei da Síria, e esse negócio aqui com o rei de Israel vai ser facinho. E corta a corda. Do nada, Gilmar, aquele negócio que estava ali amarrado com o Senhor, tudo era com o Senhor, de repente Asa vai lá e corta a corda, esquece do Senhor, coloca o Senhor em segundo plano, e ele faz uma aliança com o rei ímpio. E aí, novamente Asa é repreendido por um outro profeta, Anani, no versículo 7 do capítulo 16. Naquele tempo veio Anani a Asa e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Do exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém tu, confiado no Senhor, ele nos entregou nas suas mãos. Você não está lembrando, Asa, aquele problema que você teve lá no início do seu reinado, que você buscou o Senhor, ele te deu livramento? Mas agora o que é isso que você fez? Aí ele fala ainda, o profeta: porque quanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Não é meio por cento, 50, 20, 90, é totalmente do Senhor. Nisto procedeste loucamente. O que ele procedeu loucamente? Em ignorar o Senhor e fazer aliança com um rei ímpio. Sabe o que Asa fez? Ele não fez como da primeira vez e deu ouvido ao profeta, congregou o povo, fez um ajuntamento, fez uma reforma. Não,
ele pegou agora esse segundo profeta e lançou ele no tronco, no cárcere. Prendeu o profeta que foi lá confrontar ele. Cortou todo tipo de corda que ele poderia estar com o Senhor. O que esse cara veio fazer aqui? E aí diz o texto, no versículo 12, que no 39º ano, ou seja, 3 anos se passaram, e ele foi continuando vivendo a vida dele, como se nada tivesse acontecido. E Asa caiu doente, diz o texto, de uma enfermidade mortal, e ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Meus irmãos, será que eu não devo confiar em médicos? Será que a palavra está dizendo aqui que é para mim não buscar médico? Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que em primeiro lugar eu preciso buscar o Senhor, clamar a Deus que me conduz e me guia em todos os caminhos. Certa feita, a minha esposa trabalhava na Autoglass e ela tinha ganhado a nossa segunda filha, já tinha voltado da licença maternidade, e o parto da Amanda foi um parto traumático. A Amanda teve que ir para o TIM, no hospital não tinha o TIM, ela foi para um outro hospital e Natália sofreu muito com aquilo. E aquilo gerou também na Natália um problema fisiológico, e ela não sabia. Ela começou a sentir falta de ar, até que o negócio foi se agravando, que ela não conseguia respirar. Um belo dia, umas 2, 3 horas da tarde, mais ou menos, ela me liga e fala: alguém vem me buscar aqui que eu não aguento respirar e estou sufocada. E eu saí correndo e Autoglass, peguei ela e fui logo para o São Luís. Quando eu chego no São Luís, o médico fica de frescura. Sua esposa está de frescura e não é desse jeito, e não queria atender ela. Eu tive que brigar com o médico e tal, e não sei o que. Eu falei, eu vou te processar porque é omissão de socorro que você está fazendo. Até que ele deu uma injeção nela lá, de dor, e aí ele falou assim: você está com pedra nos rins, vai para o Instituto de Urologia lá em Vitória. A dor não passava, eu botei ela no carro e fomos direto para o Instituto de Urologia, ali em Bento Ferreira. Quando nós chegamos lá, o médico atendeu ela, um médico profissional da área. Ela relatou para ele onde que eram as dores, todos os sintomas, e ele falou assim: você está tendo um princípio de embolia pulmonar. Eu vou fazer aqui um encaminhamento, e você vai para o CIAS agora e entrega ao médico que te atender lá, para ele seguir esse protocolo. Meus irmãos, nós fomos para o CIAS, saímos dali e fomos para o CIAS. Quando nós entramos no estacionamento do CIAS, eu desliguei o carro e falei: Natália, vamos orar? Todas essas coisas acontecendo, né? Vamos orar. Senhor, nós estamos com encaminhamento aqui, já saímos de um hospital, fomos para outro, e a Natália está com dor, a situação está se agravando. Que ela possa cair na mão de um médico ou de uma médica que possa ser um instrumento do Senhor, e que ouça e que veja, que identifique que de fato o que ela tem. Porque um já falou uma coisa, outro já falou outra, agora vem essa história. E aí chegamos na médica, ela pegou aquele encaminhamento, entregou para a médica é professora de universidade, estava com alguns alunos na sala, e ela estava clinicando Natália e falando com os alunos. Ela falou assim: estou recebendo aqui um encaminhamento de uma possível TEP. Quando a gente faz assim, a gente tem que fazer alguns exames, e é o primeiro que nós vamos fazer agora. A médica acolheu o parecer do médico do Instituto de Urologia. O primeiro exame que ela fez, que é de tirar um sangue profundo, esqueci o nome do exame, dói com força, mas aí ele vê se tem oxigênio ou não no sangue, consegue ver o princípio de embolia, e nesse exame já acusou que ela estava assim com embolia pulmonar. E no segundo exame deu que ela estava nos 2 pulmões, correndo risco de vida. Na mesma hora já deram a injeção de heparina nela para afinar o sangue e UTI. Na mesma hora. Assim Deus faz. Confiamos no médico, mas em primeiro lugar nós clamamos a quem?
ao Senhor que direciona, que guia os nossos passos. Depois disso daí, meus irmãos, nós aprendemos. Eu tenho 3 filhos. Vira e mexe, a gente precisa sair para um hospital. Senhor, nós vamos sair agora, levar o menino. Qual hospital que a gente vai? A gente vai para Praia da Costa, a gente vai para o CIAS, a gente vai... Eu moro em Vila Velha. E aí o Senhor direciona a gente para um lugar, às vezes para outro lugar. E quando você chega ali, tem um profissional, tem uma bênção do Senhor ali e trata a gente muito bem. Então, nós estamos amarrados com a corda no Senhor. Mas Asa aqui cortou definitivamente essa corda. Ele adoeceu mortalmente e ignorou o Senhor, não buscou o Senhor, só confiou nos médicos. Meus irmãos, diz a palavra que o Senhor, Ele se mostra forte para aqueles que estão com o coração totalmente dEle. Quero trazer um exemplo bíblico para vocês, do filho do rei Ezequias, Manassés. Vocês sabem muito bem o que Manassés fez, a atrocidade de queimar os próprios filhos, rei idólatra. Manassés fez isso, mas quando ele foi confrontado pelo Senhor, ele se quebrantou diante do Senhor, ele voltou para o Senhor, e o Senhor, por ele ter feito isso, se mostrou favorável a ele, tirou ele lá do cativeiro, tirou ele lá da Babilônia e trouxe ele de volta para o reinado dele. Por quê? Porque ele se quebrantou, ele se voltou para o Senhor. Meus irmãos, é possível eu e você cairmos, é possível eu e você algumas vezes cortarmos a corda. Agora recentemente, a gente vai vivendo, vai ficando experiente e vai achando que a gente sabe todas as coisas. E eu pensei assim, as coisas estão indo bem, e eu vi o meu cunhado fazendo trading, e se dando bem, fazendo trade, se dando bem, ganhando em dólar, porque ele estava fazendo trade na Bolsa Americana. Eu falei, eu vou fazer esse negócio também. Eu já tenho a minha empresa aqui, está indo bem e tal, eu vou fazer esse negócio também, porque é um dinheirinho a mais que eu vou ganhar e tal, quero viver disso não, mas o que entrar já está bom. Cortei a corda, não falei nada com o Senhor e fiz o que eu achava, vou investir aqui $250 e tal, não sei o quê, isso aqui não é nada. E comecei a fazer aquele negócio. Comecei a, num primeiro momento, ganhar, mas dei um pouco perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, e aí eu estava perdendo tempo que eu podia estar meditando nessa palavra, tempo que eu podia estar com o joelho no chão, tempo que eu podia estar cuidando do meu negócio, até que o Senhor falou assim, você cortou a corda, você quis fazer esse negócio do seu jeito, eu falei alguma coisa, você me procurou para fazer isso daí, e aí eu entendi que eu tinha ali cortado a corda com o Senhor, naquela situação, fui fazer o que deu na minha cabeça, acabei com aquilo, encerrei a minha conta e falei, não faço mais. Quem cuida de mim é o Senhor, quem dá o meu sustento é o Senhor, e Ele sempre me deu o sustento com a minha empresa, com a advocacia, com seja o que for, com oferta, com o que for, é o Senhor que me dá. Ele não abriu essa porta para mim, isso não é para mim. E eu cortei a corda. Mas o Senhor me confrontou e eu falei, Senhor, me perdoa. E o Senhor foi lá e me restaurou de novo, me deu uma nova caminhada, caminhou comigo novamente, assim como o Senhor faz comigo e com você. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente quer cortar a corda, e cortamos, porque queremos viver independentes, queremos viver conforme o nosso entendimento, achamos como esse rei Asa, que nós já sabemos demais, e que tem coisas que a gente não precisa falar com o Senhor. Rompemos esses laços que o mundo quer romper com Cristo, mas que nós, crentes, não podemos romper com Cristo. Mas há um outro exemplo bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em Êxodo 2, que é Moisés. Moisés, vocês sabem muito bem, conhecem a história. Nasceu e por 3 meses ficou ali escondido pelos seus pais.
Seus pais, vendo que não tinha jeito, sua mãe foi lá, calafetou um cestozinho com betume, botou no rio, e sua irmã foi acompanhando espertamente pela margem, até que o cesto encalhou e a filha de Faraó estava ali e foi ver o que era um menino. E a irmã de Moisés, Miriam, espertamente chega: olha, você quer que eu leve o menino para alguma das hebreias amamentá-lo? E a filha de Faraó aceita, e ela leva o menino para a própria mãe amamentar. Olha a estratégia do Senhor. E no tempo certo esse menino vai para o palácio, e lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 7, a gente vai ver que Moisés, ele é treinado, ele é instruído em toda a ciência do Egito, um menino que está ali crescendo para se tornar, quem sabe, o futuro faraó. Ele era considerado filho da filha de Faraó. Mas Moisés era um descendente do Senhor, do povo do Senhor. Aprendeu tudo ali, tudo que ele podia aprender sobre ciência, sobre astrologia, educado no palácio. O Egito era a potência da época, a nação mais potente, todo mundo se voltava para o Egito, todo mundo buscava refúgio no Egito. Mas de repente, o que Moisés faz? Ele é incomodado pelo Senhor e ele corta o laço com o Egito, ele corta o laço com o mundo. Moisés é para mim, para você, o exemplo de que como e quando nós devemos cortar o laço é com o mundo e não com Cristo. O mundo está trazendo um monte de coisas para nós. Meus irmãos, a gente estava falando ali há pouco, a gente vê muitas igrejas cheias por aí, mas cheias de quê? De pessoas não transformadas. Porque essas igrejas estão trazendo o mundo para dentro delas. Eu estava olhando agora à tarde, um pastor que está fazendo da sua igreja uma boate, servindo drinks não alcoólicos, Vinícius, para atrair os jovens, um ambiente de pisca-pisca, de escuridão, de negritude nas paredes, para atrair os jovens, mas que nessa igreja pode até se ler a Bíblia, mas não confronta pecado. As pessoas entram e saem do mesmo jeito que estão. Está cheia, porque ali as pessoas vão para ter o ego amassageado. Moisés poderia ficar no conforto do palácio do Egito, comendo da melhor comida, bebendo do melhor vinho, tendo o melhor conforto dos eunucos balançando ali, refrescando ele, não tinha calor, tendo a mulher que ele quisesse. Mas ele corta o laço com o mundo, e ele sai dali, e aí sim, ele vai para o deserto e fica mais 40 anos ali no deserto, até quando ele é chamado pelo Senhor, em meio à sarça, e Deus fala com ele: você vai libertar o meu povo. E como que Moisés liberta esse povo, meus irmãos? Uma nação como o Egito, poderosíssima, um exército gigante. Moisés liberta esse povo com a força do Senhor e um cajado na mão. Porque o cajado, a vara de Moisés, era a presença do Senhor. Em vários textos das pragas, a gente vai ver que Moisés levantava a praga e vinha nuvem de gafanhoto. Daí um pouco, Moisés levantava a vara e vinha uma outra praga. Nós vemos que o Senhor fala com ele assim: levanta a vara, e o mar se abre. E o povo passa ali a pé enxuto. Quando eu estou com o Senhor, quando eu ando com o Senhor, não importa o tamanho do inimigo que está contra mim, é o Senhor quem guerreia as minhas guerras. Mas Moisés teve a coragem, a ousadia de romper os laços com o mundo, com as coisas naturais. Será que eu e você temos essa coragem? Quando o Senhor te chama para ser totalmente dele?
Eu quero te chamar para servir na minha casa, meu filho, minha filha. E eu vou cuidar de você. Não vai faltar sustento. Você vai passar por luta, vai passar por dificuldade, meu irmão e minha irmã. O caminho com o Senhor é um caminho estreito, diz a palavra. E diz a palavra que são poucos aqueles que se acertam com esse caminho. E eu vou te dizer uma coisa, o caminho não é estreito de vez em quando, não. Ele é sempre estreito. Aquele que decide andar com o Senhor, ele vai estar sempre num caminho estreito, mas se ele está amarrado com esse laço, ele não cai em precipício, ele não morre. Por quê? Porque o caminho é estreito, mas é perfeito, diz o salmista no Salmo 18. Por que esse caminho é perfeito? Porque ele tem a presença do Senhor, que me guia, que me conduz, que me instrui, que fala, vira para a direita agora, vira para a esquerda, para aqui um pouquinho, espera, não avança. A hora que eu mandar você vai, não faz essa união, não casa com essa moça, não casa com esse moço, não segue para cá, não segue para lá, espera, porque eu estou cuidando de você. Mas muitas vezes eu corto o laço. Muitas vezes. E eu estou falando para vocês de mim. Eu trouxe um exemplo aqui meu para vocês, porque isso pode acontecer comigo e com você. Não estou apontando o dedo para ninguém. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, é o perigo de nós cortarmos o laço com o Senhor. Diz a palavra, Valéria, que se eu voltar totalmente para o Senhor, Ele se volta para mim. Ele me restaura, Ele me coloca de novo, como Ele fez com Manassés. Mas sabe qual é o problema disso? Eu perco tempo. O tempo passa, e aquele tempo que passou, eu não recupero mais. Passou. Aquele tempo que eu fiquei ali investindo no trading, poderia ter feito tantas coisas na minha empresa, poderia ter cuidado do meu negócio tão melhor, e hoje eu poderia já estar colhendo os frutos daquele tempo que eu fiquei parado na minha empresa. Estão entendendo? Perco tempo. Quando eu deixo de andar com o Senhor, eu perco tempo. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos ser exortados por essa palavra, que não é minha, não é do Augusto, é a palavra do Senhor. Que nós possamos ser governados pelo ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. Que Ele possa ser o direcionador dos meus caminhos em tudo aquilo que eu tiver que fazer. Se eu tiver que ir num médico, se eu tiver que buscar alguém, se eu tiver que buscar uma sociedade, se eu tiver que tomar uma decisão, seja ela qual for, aqui na igreja, nas decisões eclesiásticas, no meu trabalho, com a minha vizinhança, com a minha esposa, com meus filhos, tudo eu levo para o Senhor, tudo eu busco ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que amarrado com o Senhor, ainda que o caminho seja difícil, ainda que o caminho seja estreito, Ele vai me conduzir no caminho perfeito. Ele não vai deixar eu cair, Ele não vai deixar eu sucumbir. Que nessa noite, meus irmãos, a nossa fé seja restaurada, firmada nessa palavra, porque o Senhor quer andar conosco. O Senhor quer andar conosco, Ele quer andar comigo, Ele quer andar com você. Que nós possamos cortar as cordas com o mundo, mas nos amarrarmos cada vez mais ao Senhor e deixar Ele conduzir a minha e a sua vida, porque certamente nós vamos colher bons frutos nessa caminhada, meus irmãos. Amém?